Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, fosfaceiras, fosfaceiros e fosfaceires. A gente não cansa de dizer que a gente não tem nem roupa para receber as pessoas que estão participando dessa temporada do podcast. E hoje temos mais uma convidada maravilhosa, de quem somos muito fãs, a Jaride Arraes. Jaride, muito obrigada por dedicar parte do teu tempo para estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao Pós-Fácil. Obrigada, estou muito feliz, muito animada. Sou ouvinte e entusiasta, então é muito legal estar aqui. Meu Deus, que chique, cara! Ai, meu Deus, Jaride! Ai, agora eu me emocionei. A gente não se acostuma, sabe? Sempre que a gente tá recebendo, a gente tá sempre recebendo pessoas que a gente gosta muito, a gente não se acostuma. Nunca vamos se acostumar. Bom, a gente vai te apresentar, vou te apresentar um pouquinho, né, como que é a tua biografia aqui, e depois, se você quiser complementar nas suas palavras e o que você achar interessante complementar, fica à vontade, tá? Bom, a Jaride Arraes é nascida em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. É escritora, cordelista, poeta e autora do romance Corpo Desfeito e do premiado Redemoinho em Dia Quente, vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional do APCA da Literatura na categoria Contos e finalista no Prêmio Jabuti. A Jaride também é autora do livro de poemas Um Buraco com Meu Nome, da coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de As Lendas de Dandara. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. É isso? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Alguma coisa que tu quer complementar? Eu acho que tem bastante coisa aí, né? É a biografia, acho que é do meu site, né? Talvez seja do site. A primeira vez que me pediram a biografia minha, foi quando começaram a estudar meus livros nas escolas, e eu fiquei desesperada, meu Deus, o que é que eu vou botar na biografia? Eu nem tenho uma biografia para escrever. Fiquei me sentindo o Justin Bieber, quando ele fez o filme dele, ele com 12 anos. Aí com o tempo eu fui acrescentando coisas, mas é sempre engraçado ouvir, assim. Já é uma baita biografia, né? Eu fui comprando, te conheci primeiro no curso de letras aqui na UFES, que acho que foi por ali o primeiro caminho com o Heroínas Negras Brasileiras, assim, né, que cordel, e também foi meu primeiro contato com cordel, foi conhecendo teus trabalhos. E depois eu comecei a te seguir nas redes sociais, e você é super ativa, né, conversa muito com a gente, eu comprei alguns livros teus autografados ali pelo Instagram e tal, e super legal o contato, assim, te agradeço muito. E no Heroínas Negras Brasileiras, eu li aqui na UFSC, principalmente porque tem um cordel que é dedicado a Antonieta de Barros, né, catarinense. Sim. E até te agradeço muito por isso, assim, foi muito emocionante me deparar com aquilo, assim, ler a história dela escrita num formato que eu nunca tinha lido, né, então foi muito legal. E depois eu li o Redemoinho em Dia Quente, que é um livro de contos, esse eu já comprei autografado teu, e veio com cordel junto, muito legal, assim. E também achei muito interessante a mistura que você faz, assim, né, nas tuas obras, porque no Redemoinho isso é muito evidente, porque tem o cotidiano e a fantasia, tem o sagrado e o profano, dá para ver que você se aventura bastante, navega, né, por muitos temas e estilos e tal. E aí chegou o Corpo Desfeito, né, foi teu romance de estreia, lançado agora esse ano, que eu amei pela tua escrita e pelos temas que você aborda, né? O luto, o abuso, mas também a descoberta do amor, da sexualidade, né? Então, tem muita coisa ali, e tudo isso se passando na vida de uma criança, que é a protagonista, que é a Amanda, que está, assim, no meu colo até agora. E aí, eu queria que você falasse sobre isso de navegar pelos diferentes gêneros, né? Queria saber se existe um fio condutor entre as tuas obras. Então, eu acho que eu costumo dizer assim, que eu faço as coisas que eu quero fazer.
né? Eu me dou o direito, eu acho que eu tenho esse direito de fazer o que eu quiser, ainda mais no campo da criatividade, né? Eu penso muito em quando a gente era criança, e eu vejo isso muito recorrente na história de muitas pessoas, que a gente desenhava, a gente cantava, escrevia, dançava, criava histórias e encenava essas histórias. A gente fazia várias coisas relacionadas à arte. E com o tempo, a gente vai parando de fazer essas coisas, porque vão deixando de estimular a gente a expressar artisticamente, né, a criar, desenhar, escrever. E eu acho isso muito, muito triste. Mas, no meu caso, felizmente, eu tive muito estímulo para me relacionar com a literatura. Né? Minha mãe, professora primária, ela que me ensinou a ler antes de eu entrar na escola. E meu pai e meu avô cordelistas. Né? Meu pai também escreve outros gêneros de poesia. E eu tive muito estímulo para me aproximar das palavras, sabe? Eu lembro que tinha uma fase minha, eu tinha uns 7 anos, que eu perguntava para minha avó o significado das palavras. Toda palavra que aparecia que eu não sabia, eu perguntava, vó, o que significa? E às vezes ela não sabia, e eu notava que ela ficava meio assim, fingindo que não tinha ouvido, sabe? Aí teve um dia que ela chegou e me deu um dicionário de presente. E eu ganhei um dicionário com 7 anos de idade, com dedicatória e tudo. E eu lia muito esse dicionário, e quando eu comecei a ler poesia, que foi a minha formação literária, com poesia, eu ficava procurando palavras no dicionário que se parecessem com aquele gênero de poesia. Por exemplo, eu lia muito Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo, e aí eu ficava lá procurando palavra mórbido, e palavra que tivesse aquela vibe, sabe? Era muito... Então foi um crescer em que eu fui o tempo inteiro assim, continua lendo, continua escrevendo. E eu levo esse pensamento comigo, assim, que eu não posso deixar ser reprimida a minha vontade de criar, de me expressar, porque eu leio muitos gêneros diferentes de literatura, embora eu tenha uma predileçãozinha assim, um pouquinho pequenininha por poesia, mas eu leio muitos gêneros diferentes e eu tenho vontade, às vezes, de escrever coisas diferentes, porque eu tenho uma ideia, ou então porque eu acho simplesmente que, sobretudo mulheres, a gente tem aí um grande tempo atrasado para realmente correr atrás disso, de ser publicada, de ser lida, compartilhar o que a gente escreveu. Então, eu me sinto muito no direito, assim, de fazer o que me dá vontade. E eu enxergo, eu acho que o fio condutor do que eu escrevo, ele não pode não ser tão claro assim. Até para mim, às vezes, eu me pergunto, né? Eu ainda tenho um fio condutor, porque eu vou de um gênero a outro, de um tema para outro. Mas eu acho que, principalmente, é contar a história de mulheres diversas, mulheres todas quantas eu consiga imaginar e transformar em personagens, e trabalhar com mulheres, né? Fazer projetos voltados para mulheres. Acho que é isso que está em comum em todo o meu trabalho desde o início, né? A minha vontade de colocar a mulher como protagonista e de trazer mulheres que eu não tinha lido antes, que infelizmente eu não tive acesso enquanto eu estava me formando leitora, né? Que eu demorei para encontrar nos livros ou que ainda não encontrei. Quando eu falo assim da minha origem, né? Quando eu falo sertão e tudo mais, então acho que é muito isso, assim, eu tenho uma motivação muito coletiva com o que eu escrevo. Eu acho que é isso que me conduz, assim, e é isso que está presente em tudo que eu escrevo, uma intenção coletiva. Que legal. E sobre o Corpo Desfeito, né, que é o teu primeiro romance, assim, para mim, isso que você falou de ter uma intenção coletiva, de apresentar as mulheres, faz muito sentido, porque mesmo tendo vivências diferentes, sendo de lugares diferentes, a gente acaba se reconhecendo nos teus escritos, né?
e para ver como funciona. Mas voltando para o Corpo Desfeito, eu tive uma experiência que foi ao mesmo tempo muito dolorosa e muito acolhedora, lendo esse teu romance. E teve um aspecto assim que me pegou muito, que até então, assim, por experiências pessoais e tal, eu achava que tudo cabia na conta do luto, sabe? Que quando tu tá vivendo o momento do luto, é como se tu tivesse um salvo-conduto para você agir de qualquer jeito, assim, qualquer erro pode ser perdoado se você está vivendo o teu luto, assim, né? Porque é uma fase muito delicada e tal. Mas aí, quando eu cheguei na avó da Amanda, no teu livro, eu pensei, peraí, não é tudo também que eu posso aceitar, que pode botar na conta do livro, do luto e tá ok, assim. E eu entendo o jeito que aquela mulher está lidando com a perda, né, do jeito muito complexo e muito equivocado em alguns momentos, e eu achei ela uma personagem fascinante, assim, essa avó. E eu queria te ouvir dizer sobre esse ponto, sobre a escolha de abordar o luto nesse livro e também de desromantizar a figura da cuidadora de uma criança, né? Porque tem muito isso de se romantizar a mãe, a avó, enfim. E você tira esse filtro, assim, né? Tudo muito, muito bruto, muito sem filtro mesmo. Assim. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que a avó é uma figura ainda mais romantizada do que a mãe, nesse aspecto, na nossa cultura, né? Tem a coisa da avó como uma pessoa boazinha, da comida, que estraga os netos, né, e tal. E na verdade, mulheres de qualquer idade e com papéis sociais que muitas vezes trazem uma carga muito grande de violência social, cultural, estão aí também para reproduzir todo tipo de abuso e violência também, né? São só seres humanos. E por serem seres humanos que são complexos e às vezes horríveis, terríveis. Eu pensei, quando eu comecei a desenhar essa história, eu até brevemente pensei que poderia ser um avô, mas o que eu queria falar com a história da Amanda, a forma como eu queria contar a história dela, se eu colocasse um homem como a pessoa que estaria ali praticando esse abuso constante, isso se perderia muito da mensagem realmente que eu queria que as pessoas pensassem a respeito. Assim. Eu quero que elas reflitam sobre o abuso infantil, que elas reflitam sobre o lugar das crianças na sociedade e o lugar dos adultos, né? Esse domínio do adulto sobre a criança e a total falta de autonomia e a negação da subjetividade da criança, dos direitos da criança, das coisas mais simples, como escolher se quer ou não comer algo, né? E com quem falar, como se vestir, né? A criança, na verdade, ela não pode nada. E tem até onde dizer, né? Criança não tem querer. Isso eu escutei muito. Criança não tem querer. Criança não tem opinião. Criança não tem que querer nada, porque tudo é mandado pelos outros, pelos adultos. E acho que ter uma mulher sendo a responsável por essa menina até levanta algumas discussões de gênero, sobre machismo, sobre a reprodução da violência que a avó sofreu, mas que ela mesma se torna uma pessoa muito violenta, muito, muito cruel. Mas eu não queria que isso fosse colocado na conta do machismo, sabe? Eu quero que isso seja colocado na conta dos adultos. Isso era essa a minha prioridade depois de toda a pesquisa que eu fiz, tantos casos de violência contra a criança que eu conheci ao longo da vida, na faculdade de psicologia. Eu vi um documentário que me marcou muito da Netflix, é o caso Gabriel Hernandes, que é um caso assim muito chocante, muito forte. Se a história da Amanda é forte, tem coisas que você pensa assim, nossa, mas isso é bizarro, ou então isso aqui é exagerado. Infelizmente, a realidade é muito pior. A realidade é muito mais criativa em ser cruel do que o meu livro. Então,
eu queria muito trazer isso. E também sair um pouco do meu modo, sei lá, meu padrão que eu já vinha, de trazer mulheres sempre numa ótica positiva, né? A mulher representada de uma forma positiva, as mulheres resistindo, as mulheres conquistando coisas, sendo pioneiras, como no caso do Heroínas Negras, que é muito emblemático isso, né? Com um coletivo de mulheres que são incríveis e importantes para a história. Ou então as mulheres numa posição em que elas são vitimadas de alguma forma, mas que mas que isso é discutido, isso é, enfim, elas não estão no papel de algozes, né? Elas estão em outro lugar. E eu queria trazer uma mulher horrorosa, terrível, desprezível, mas ainda assim um pouco complexa, né? Que ainda tivesse a sua própria história e os seus momentos também de dúvida, momentos, porque é isso. Se a gente pensar no abuso que as crianças sofrem, é uma situação muito ambígua, muito confusa para a criança, porque aquela pessoa que está agredindo, que bate nela, a pessoa que coloca de castigo, a pessoa que grita, que xinga, que ameaça, é a mesma pessoa que daqui a 10 minutos vai vir e vai entregar a comida. É a mesma pessoa que vai vir com a roupa. Então, é uma ambiguidade, é uma contradição constante para a criança e ela não pode fazer nada, porque ela é vulnerável e dependente. Então, eu acho que faz sentido que essa avó não seja uma vilã de desenho animado, rindo, né, maquiavelicamente, assim, ela também vai ter os seus momentos de ser vista como um ser humano, que também foi machucado e também pode ter momentos de paz, né? Existem alguns pouquíssimos momentos de paz entre a Amanda e a avó, mas acho que é isso. Eu queria me propor algo novo, diferente do que eu vinha fazendo. Acho que é legal. Eu gosto muito de mulheres questionáveis, mulheres desgostáveis, sabe? Assim, personagens, assim. Eu tenho um carinho também pelos personagens incompreendidos, por vilões, às vezes, né? Eu acho que tem muito potencial para você explorar a escrita desse tipo de personagem. É isso, eu queria que fosse... Eu queria contar a história da Amanda, porque eu sentia como uma história quase de verdade, assim, sabe? Era como... Eu fui construindo e criando, e eu sentia como se a Amanda falasse para mim, assim, conta a minha história. E eu tinha essa responsabilidade de contar a história dela da melhor maneira possível, da maneira mais fiel possível à realidade, né? Não estou tentando retratar a realidade 100% como se fosse uma cópia, um espelho, né? A literatura não precisa ser isso, mas é isso, é como se ela existisse. E aí eu fui me apegando a esse papel de contar por ela, né? De contar, usar essa plataforma para contar essa história que é de tantas outras meninas como ela também. Jarid, eu acho interessante que você traz também, você tem a literatura de cordel, né, nos seus trabalhos. No Corpo Desfeito também você traz tradições, né, ali dentro da história, mas você também questiona, né, usando mesmo uma coisa que você comentou sobre a avó reproduzir coisas, reproduzir situações que acabam gerando situações de violência para Amanda, né? Tu entra nessas questões de trazer coisas tradicionais e também questionar as tradições, né? Acho que é uma coisa presente bastante nesse livro. Queria que tu comentasse um pouquinho também sobre todo esse processo mesmo de produção e até você trazer assim essa questão de outros trabalhos teus anteriores para construir essa personagem também, né, da avó,
questionando mesmo, né, esse papel dela e questionando as tradições que ela reproduz ali e cria coisas, né, até como uma forma de punição, de certa forma, assim, para Amanda, né? Eu acho assim, logo quando eu comecei a publicar os cordéis, eu dizia muito assim, que a tradição boa é aquela que acrescenta coisas boas para o presente e para o futuro. Se a tradição não é positiva para o presente e para o futuro, então ela não é uma boa tradição. E eu pensava muito isso no sentido de que eu cresci lendo cordel e muitas histórias eram extremamente machistas, muito racistas, tudo de ruim que você possa imaginar. E eu me acostumei com aquilo por muito tempo, porque era o que estava acessível para mim. Mas quando eu cresci e decidi escrever, eu quis fazer diferente. Então eu queria usar o bom da tradição do cordel, que na minha opinião é a linguagem, é a forma do cordel, é a técnica, é a identidade do cordel, mas trazer temas que eu nunca tinha visto antes, e colocar mulheres em posições totalmente subvertendo o lugar que elas ocupavam antes no meu conhecimento do cordel, né? No acesso que eu tive e nos eventos que eu vi até então, né? Pessoas que são convidadas para os eventos, as curadorias e tudo mais. E o meu problema não é com a tradição em si, né? Não é com o que é tradicional, não é com, no caso do corpo desfeito, não é com a religião. O problema é na deturpação das coisas para serem usadas como armas de agressão, de humilhação, né, de controle. E acho que pelo menos no corpo desfeito, eu quis colocar, por exemplo, a figura de um padre e a relação da Amanda inicial com a religião de uma maneira positiva, né? Que não tinha nada de ruim, não tinha nada de traumático. O padre é uma figura boa na história, embora ele não possa muita coisa na realidade, na situação. Quer dizer, poder ele pode. Fazer é outra história, né? Porque assim a realidade é desse jeito, a gente não se mete nas coisas. Mas eu queria justamente isso, que as pessoas não pensassem que minha intenção era criticar a religião, né? Até que o que a avó da Amanda cria é uma coisa que não existe. Ela inventa um negócio que tem referências do imaginário que a gente conhece do que é uma religião, mas é uma coisa muito além disso, né? É uma coisa muito, muito específica. E acho que é isso. Ela faz o contrário do que eu fiz no cordel. Ela pega os elementos da tradição para piorar a realidade o máximo possível, né? Ao invés de trazer elementos positivos que possam perpetuar a tradição como uma coisa boa. Então, eu acho que é isso. Meu trabalho é muito esse jogo, essa constante dança com tradicional, com o antigo, com a cultura popular, porque é de onde eu vim, né? É a minha origem. Eu venho de uma região em que esses elementos são muito dominantes, muito fortes. Eles constituem a identidade toda da minha região, de como as pessoas conhecem a minha cidade, que é Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero, né? E então eu cresci cercada por essas referências, por muita tradição em todos os sentidos, tanto as tradições religiosas como as tradições culturais, né? O maracatu, o rezado, o próprio cordel. E isso tá na estética da coisa também, sabe? Eu acho que eu cresci e eu fiz minhas próprias escolhas e tenho meus próprios pensamentos, mas eu também fui construída como pessoa por esses elementos. E acho bonito como eu consegui fazer as pazes com essas minhas raízes de uma forma que eu hoje posso representar o sertão,
o meu sertão especificamente, porque são muitos sertões que existem, né? Mas o meu sertão do Cariri e do Ceará é um sertão urbanizado, é um lugar que na frente do shopping que tem o cinema super maravilhoso, tem o senhorzinho puxando a carroça, né? São muitos contrastes, e fazer isso trazendo elementos do que eu quero ver no mundo, sabe? Das personagens que eu quero ler na literatura, dos assuntos que eu quero ver as pessoas conversando a respeito e contribuindo de alguma maneira, porque eu não consigo enxergar a minha passagem na vida, esse acaso cabroso e curioso, como uma coisa que eu possa desperdiçar, sabe? Eu acho que eu consigo reconhecer o meu papel, ver que eu tenho uma plataforma, a minha plataforma é a literatura, e por meio dela eu chego nas pessoas. Felizmente, as pessoas, elas me leem. E isso é imenso, isso é muito grande. Eu sonhei muito com isso, e eu nunca deixo de me maravilhar com isso, sabe? Esse sentimento assim, nossa, as pessoas leem o que eu escrevo. E é muito bom continuar sendo surpreendida por isso, porque eu continuo sendo lembrada de que é uma plataforma para conversar com as pessoas, sabe? E mesmo quem acha que não está fazendo nada político, está fazendo algo que é político, porque é um reflexo da sociedade, é um testemunho do que você conhece, das suas referências, das suas visões de mundo, também das suas ignorâncias, né? Então, a minha literatura é tudo isso, é um mapa político da minha vida, né? De como eu enxergo as coisas. Então, o que eu escolho colocar ali, eu faço com muita intenção. Eu quero que coisas aconteçam e que coisas relacionadas ao coletivo aconteçam a partir do que eu escrevo, né? É só um livrinho entre milhões e milhões de livros, entre tantas coisas que acontecem no mundo, mas as pessoas que tiverem acesso às minhas histórias, eu espero que sejam leituras significativas, que tragam essas reflexões, porque eu me lembro muito desse sentimento imenso que era me deparar com a literatura e descobrir novas culturas, novos mundos, aprender coisas que eu não sabia. E por isso eu gostava tanto de ler, porque sempre eu sentia que eu estava me tornando mais inteligente, que eu estava conhecendo mais pessoas, mais coisas. Era muito mágico, assim, eu lia muito. Então, eu penso muito em mim criança, sabe? Quando eu faço as coisas, quando eu penso nesse equilíbrio da tradição com o que eu espero para o futuro, nas personagens, nos temas. Eu penso assim, poxa, eu que a Jarid, criança, que começou a descobrir a literatura e lia 2 livros por dia, era a maioria de poesia, tá, gente? Então era mais fácil ler muitos livros por dia. O que ela teria lido e teria feito tanta diferença assim na minha vida se eu tivesse lido, né? Então eu busco escrever as coisas que teriam marcado a minha vida de uma forma poderosa, sabe? Em muitos aspectos, na minha visão de mim mesma, dos outros, que teria adiantado certos processos que foram importantes para mim, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta direito, porque eu tenho essa mania. Não, tô pirando na tua resposta aqui. Não, a tua resposta foi muito bonita mesmo. E Carol, desculpa, eu sei que você tem mais perguntas, 2 comentários que me passaram pela cabeça aqui enquanto tu estava falando, assim. Primeiro, quando você falou da onde você vem, né, e pensar, enquanto a gente te lê hoje, assim, né, gente, eu tenho uma pira tão grande com isso, vou revelar para vocês. Esses dias eu estava aqui lavando louça, escutando o disco novo da Beyoncé. Tô nessa fase aí. E aí eu tava lavando louça, assim, super emocionada, ouvindo, e tipo, é super alegre pra cima, não é uma coisa, né, pra se emocionar, assim, é pra dançar. Mas eu tava pensando assim, meu Deus, será que a Beyoncé imagina que uma menina que nasceu lá na Serra Catarinense escuta a música dela e fica tão feliz ouvindo, assim, eu tava pirando isso aqui, cara. E aí você falou isso, e eu fiquei pensando o quanto isso é muito louco da arte, assim, né, das expressões artísticas, porque
né? Você lá de Juazeiro do Norte, eu e a Carol do interior de Santa Catarina, a gente mora aqui em Floripa e tal, mas, né, como a tua obra chega na gente, nos toca e nos transforma de alguma maneira, né? Então é muito potente isso mesmo, é muito, muito legal, assim, muito bom te ouvir falando disso. E aí, quem tem essa pira aí, será que você pensa em mim? Tamo junto. E a outra coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, quando a Carol perguntou ali das tradições e você estava falando sobre isso, eu lembrei daquele livro da Paulina Chiziane, o Niket, e ela faz isso, né? E é de um jeito tão, assim, surpreendente até, porque a gente tem uma visão muito ignorante, às vezes, assim, de que eu vou ler uma autora moçambicana e ela vai falar só do quanto Moçambique é maravilhoso. Tudo é lindo, sabe? E é uma visão ignorante mesmo, de quem não conhece. E nesse livro, ela problematiza a tradição da poligamia. Não só isso, né? Também questões ligadas à religião e tal. E é tão interessante o modo como ela faz aquilo, porque é de um jeito que, assim, não transforma a religião numa vilã, nem as tradições em vilãs da história, não é isso. É como você falou, é o uso que as pessoas fazem daquilo. E a usarem isso de um jeito violento, ou para negar direitos a determinados grupos, né? E é isso que ela questiona, né? Ah, a poligamia é uma tradição? Legal. Como é que ficam as mulheres nessa história, né? Por que é uma tradição? Por que só os homens podem ser polígamos e tal? Então, o modo como ela questiona aquilo é muito interessante, assim, e também me surpreendeu. E aí, lembrei disso, assim, quando eu estava te ouvindo. Muito massa. Engraçado você falar da Paulina, porque ontem, eu li a Balada de Amor ao Vento dela, que vai sair a edição pela Companhia das Letras. Só que né? tô dando spoiler aqui, gente. Não sei se por favor. Já vai ter saído não, mas eu escrevi a orelha para ele. Ah, é? Que legal! Muito fã da Paulina. Ela é referência para mim, foi uma das primeiras autoras negras que eu li na minha vida. Então, ser convidada para escrever a orelha do livro dela foi tipo, uau, né? E a Balada de Amor ao Vento, ele fala de poligamia, ele fala muito das religiosidades lá da região, o cristianismo e outras, né, que eu não sei exatamente como denominar, mas o que eu acho incrível do que ela faz é que ela simplesmente escreve aquilo, não parece que ela está fazendo um juízo de valor como escritora, né? Então, as personagens que estão mostrando para a gente o mundo, que estão apresentando para a gente essa cultura, que não é a nossa, a gente está conhecendo pela primeira vez, às vezes é um segundo contato e tudo, mas a gente está conhecendo isso, sendo apresentado a isso, e não existe realmente um juízo de valor, de tornar aquilo como uma coisa vilanesca, negativa. Na verdade, eu acho que ela apresenta isso de uma maneira assim, aqui está como são as coisas e o que pode acontecer de vários sentidos, né? Pode ser, as pessoas podem usar o que elas criam no mundo de diversas formas. E como é isso na vida das mulheres. E eu acho isso incrível, assim, essa apresentação para quem não é moçambicano, né? E eu penso muito em como eu chego para quem não é do Cariri, né? Eu sei como eu chego para quem é do Cariri, porque eu não recebo um monte de mensagem agora, felizmente os livros estão chegando lá, né? Agora tem distribuição. E eu sei que o sentimento de identificação, de você ler as suas palavras, as suas expressões ali na literatura, isso é muito poderoso, isso é muito incrível. Mas eu penso muito nisso, assim, como está chegando para a pessoa de Santa Catarina, como está chegando para a pessoa do interior do Mato Grosso, né? Como eu estou apresentando isso, e eu acho que o que você falou é o mais bonito de tudo, que é, independente das nossas diferenças culturais, que a gente vive num país que contém vários países dentro, né? É gigantesco e as culturas são muitas, as linguagens são muitas, ainda assim a gente se encontra
nos personagens e se identifica, né? E vê as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos sonhos refletidos na literatura, de forma que a história de uma menina de 12 anos no sertão do Ceará ressoa com uma mulher de 60 anos de Porto Alegre, sabe? Que mora no prédio, assim, são realidades super diferentes, são vocabulários muito diferentes também, mas a gente se encontra nesse fator humano, nesse fator também, no caso feminino, no que as mulheres têm em comum. Nós temos muitas diferenças, mas também temos muitas coisas em comum. E acho que isso é o mais mágico da literatura. Sei lá, eu lembro quando eu lia O Senhor dos Anéis, e eu ficava alucinada ali, apaixonada, e me identificava com personagens que são fantasia, né? E tudo bem que tem gente que acredita em elfo, né? E tudo mais, mas eu não. Então, para mim, um elfo homem, ainda por cima, é o mais distante possível do que eu sou, né? Fisicamente, não tem nada a ver com elfo. Mas aquelas características ali dos conflitos da existência, né? Isso é o que tem de mais poderoso na literatura. Então, por isso que é tão importante que exista diversidade de personagens, de ambientações, cenários, histórias, porque é mais do que a gente começa a perceber que aquilo que parecia tão diferente e distante, na verdade, é muito próximo. Uhum. E isso é uma arma poderosíssima contra a violência, contra o machismo, contra o racismo. Essa aproximação, essa identificação tão humana, profunda, de sentimentos, empática, né? Porque se você vê sempre com uma distância, a gente é muito distante, a gente é muito diferente, a gente não tem nada a ver um com o outro. Isso dificulta muito as relações, isso dessensibiliza muito as pessoas, e acho que a literatura tem esse poder aí de fazer o contrário. Nossa, eu pensava que eu era muito diferente, e a gente tem muitas diferenças, mas olha como a gente é exatamente igual aqui nesse sofrimento que eu também passei quando eu era criança. No caso de alguém que também sofreu violência quando criança e lê a história da Amanda, ou que descobre e que entende pela primeira vez o que ela passou, né? Porque também tem muito isso, né? Às vezes a gente precisa ouvir outra pessoa falar aquilo para entender como foi absurdo o que a gente viveu também. Nossa, eu passei por isso e essa pessoa está tratando isso como absurdo. É absurdo o que eu passei. E aí se inicia um processo de luto também, inicia um processo de tentar se refazer de algo que você nem sabia que tinha te desfeito, né? Você nem sabia, você estava a vida inteira desfeita, a vida inteira com todas as sequelas e consequências do que você passou, mas você não sabia explicar, você não sabia colocar o dedo ali e apontar como começou aquilo. E aí você, pela literatura, você vê uma história que tem tantas coisas em comum e aí, de repente, como se caísse a ficha, né? E você enxergasse o que aconteceu e fizesse sentido. E aí, que desafio que vem pela frente. Mas, para pensar assim, no poder que tem na criação de uma história, sabe? É mais do que uma carreira literária, é mais do que o meu trabalho. Eu acho que tem um fator de aproximação com outras pessoas, um poder de fortalecimento psicológico, emocional, assim, que não é, a intenção não é ser panfletário, como as pessoas falam, né? Não é passar uma cartilha, mas da forma como é retratado, independente se você coloca isso num alguém que é considerado vilão, ou vítima, ou protagonista ou não, isso causa impacto, né? E é por isso que eu penso tanto no que eu falei da coisa da intenção, né? De o que eu estou fazendo com o que eu estou escrevendo, não ser só sobre mim, né? De ver meus personagens como reflexos das pessoas que vão ler também os livros. Jadid, assim, o teu livro não é nem um pouco panfletário, assim, ele é impactante. Tu fala assim da intenção
a gente consegue entender ali, né, a intenção, tem essa identificação também, porque, principalmente, acho que mulheres passam por cerceamento de liberdade em algum momento na infância, né, e depois também, mas também eu acho que é importante também até para pessoas que não passaram por isso, para entender também e criar um vínculo de empatia também com outras realidades, né, e, enfim, assim, é um comentário, assim, mas é um livro, eu acho que a história, ela é muito consistente e ela não se torna algo assim, poderia cair, por exemplo, num clichê falando sobre violências, né, expondo aquilo, mas você trata de uma forma que é bem subjetiva também do personagem, né, a personagem, ela fica ali também nessa questão de, como tu falou, é a pessoa que me cuida, mas é a pessoa que também está me dominando ali, então ela fica nessa questão que é uma coisa normal, né, é próxima da realidade mesmo que as pessoas vivem, né? Mas, enfim. E eu li também que você tem um processo de escrita bem intenso, que você já chegou a escrever, assim, que tem uma rotina de escrita, e você já chegou a escrever, sei lá, não sei se era para esse livro ou para outro, que você já chegou a escrever 100 páginas e depois viu que não era aquilo a história, e você vê muito como exercício. Eu não lembro onde que eu ouvi isso, se foi no podcast ou se eu li, mas eu achei bem interessante isso, até porque as pessoas que escrevem, a gente tem muitas ouvintes nossas que são pessoas que querem escrever e que acham que escrita é assim, tu vai sentar ali, então eu quis escrever esse livro e aqui está o meu livro. Queria que você comentasse sobre o teu processo e esse exercício que tu faz, né, até para estimular as pessoas a também se exercitarem na escrita. Gente, meu processo de escrita dá pena da coitada da pessoa. Ai, pobre de mim. Que é uma tristeza. Olha, tudo que escrever não é um dom. Escrever é uma prática. Quanto mais íntimo você fica da escrita, melhor você fica na sua escrita, né? É um processo de familiarização com a literatura. Escrever é isso. E como eu não acredito em dom, e nem inspiração, nesse sentido assim, vem uma inspiração, e aí eu escrevi. O que eu falo, na verdade, sobre o meu processo, e o que eu acredito ser o processo mais enriquecedor de escrita, é realmente você se lascar escrevendo. Porque, cara, para escrever Corpo Desfeito, foi tão intenso, assim, eu apaguei ele 3 vezes. Eu tinha escrito quase tudo, sabe, assim, e apaguei tudo, porque eu falei, não tem... A única coisa que se manteve nas 3 vezes que eu não mudei foi o primeiro capítulo, o início mesmo, a primeira cena. Eu sempre mantive ela mesma. Mas todo o resto, o livro inteiro, no caso, né, eu reescrevi muitas vezes. Chegou um momento que eu falei assim, não, acho que não é o momento dessa história agora. E eu tava com a ideia de outra. E eu comecei a escrever essa outra. Só que aí, no meio da escrita dessa outra, eu percebi que a personagem que eu tava escrevendo era muito parecida com a Jéssica, que é a melhor amiga da Amanda no Corpo Desfeito, né? E eu falei, não, eu preciso escrever a história da Amanda. E aí eu larguei esse outro livro que estava escrito, assim, tipo, muita coisa, já uns 30%, muita coisa, e voltei de novo para Corpo Desfeito. E fiquei nesse processo de reescrita e tal. E eu releio muito, assim, chega num ponto que eu não suporto mais, não aguento mais o livro, que eu fico assim, não aguento mais isso, eu não consigo. Chega uma hora que eu não consigo mais identificar o que eu estou procurando. Às vezes eu procuro repetições de palavras, eu tento enriquecer o vocabulário, várias coisas assim que eu faço leitura, e chega uma hora que não dá mais, parece que eu atingi assim a saturação, sabe? Assim, sabe quando você adoça demais o negócio, não adianta mais botar açúcar, porque não vai mais adoçado que aquilo. É meio isso. E aí eu penso muito no pobre, coitado do meu namorado, porque toda mudança que eu fazia, eu lia para ele. E eu li esse livro, li, né, em voz alta, assim, o audiobook. Eu assim, umas 10 vezes inteiro. E eu mudava assim, eu mudava um parágrafo aqui, outro parágrafo ali. Aí eu falava, não, mas eu preciso ler tudo para você,
para a gente tentar ouvir se faz sentido isso, se não ficou, se não combinou, se não tá soando igual, se tá discrepante e tal. Aí eu lia tudo de novo. E, e esse processo, nossa, e a edição também. Minha editora é maravilhosa. A Laura França, ela é incrível. E ela foi assim, super paciente, porque eu entrei em altas crises. Muita crise com esse livro, porque você vendo um livro de contos que infelizmente foi super bem recebido, ganhei prêmio com ele, e aí você vai publicar um romance, é o seu primeiro romance, e você vem desse lugar. Toda vez que te apresentarem, vão falar do prêmio. Toda vez que na orelha do livro, do romance, vai estar que você ganhou o prêmio. Então a expectativa da pessoa vai subir lá pro teto. Ela vai pegar, nossa, vamos pegar esse livro, vou achar uma porcaria, um lixo, vai ser uma vergonha, vai ser uma humilhação, não sei o quê. E aí o namorado falava assim, mas se você acha que vai dar tão errado, então não publica ainda, né? Cancela por enquanto. Mas toda vez eu sentia assim, não, tem que ir, eu tenho que deixar acontecer, tem que rolar. Eu tenho que aplicar minhas coisas que eu digo no Clube da Escrita para Mulheres, que eu digo na mentoria que eu faço para outras escritoras, de se libertar o máximo possível desse medo, da insegurança, confiar no processo, sabe, assim, porque existia um processo. Eu não sentei e escrevi a primeira vez e larguei o negócio e joguei e achei que estava pronto. Eu trabalhei muito nesse livro, muito. Então, eu tinha que confiar minimamente, assim, no trabalho que eu fiz, né? E minha editora diz uma coisa interessante, que ela fala assim, que as pessoas que ela mais gosta da escrita são as que mais duvidam do próprio talento, digamos, né? Que ela acha isso curioso, como as pessoas são talentosas, mas duvidam muito do talento delas. E eu fiquei pensando nisso, poxa, porque teve leitor beta, teve 3 leitores betas, teve 2 leituras críticas. E 2 leituras críticas de pessoas que eu confio, assim, muito, que eu conheço que tipo de leitura fazem, eu vejo o trabalho, sabe, assim, incrível. E eu sabia que iam ser sinceras e me ajudaram muito no processo de escrita e de reescrita e reescrita e reescrita e reescrita. Então, foi muito difícil, gente. Vocês estão escrevendo um livro aí, estão pensando em escrever um projeto de livro, qualquer gênero que seja, é muito difícil mesmo. Se chegar uma hora que só dá vontade de chorar, é isso mesmo que acontece. Dá vontade de nunca publicar nada e se esconder do mundo, é isso mesmo que acontece, faz parte. Mas é isso, é uma coisa que você lapida e você vai dando o seu melhor cada vez mais, porque você vai se tornando melhor, se torne íntima da sua escrita, porque isso vai fazer com que ela seja o melhor possível em cada momento daquela publicação, né? A escritora que eu era com Rei da Manhã Dia Quente já não é a mesma que eu sou hoje, depois de publicar Corpo Desfeito, né? Cada coisa vai me acrescentando e também me diminuindo coisas. E acho que, poxa, que processo, gente, que loucura. Foi também, coincidentemente, quando eu comecei a fazer terapia, a pessoa que fez faculdade de psicologia e não fazia terapia, né? Eu era muito crítica, tinha que ser da abordagem que eu queria, com a especialização, não sei o quê, então eu nunca fazia. Aí eu encontrei a psicóloga perfeita, com todos os requisitos, e a coitada passou 2 anos ouvindo sobre esse livro, porque toda sessão eu só falava sobre Corpo Desfeito. Chegou num ponto assim que eu não via como ela foi no lançamento, especialmente, e comprou o livro e avaliou o livro na Amazon. Ai, que massa! Foi tão intenso assim, o envolvimento dela com tudo, né? Mas para mostrar assim, gente, é muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, escrever esse livro. E eu penso assim, eu vou começar a pensar num próximo romance, né? Quero escrever mais um romance, porque por enquanto eu não consigo ter nenhuma ideia para contos. Mas aí de novo, será que eu vou de novo passar esse medo, essa angústia, essa ansiedade? É horrível.
É horrível, é tipo, basicamente, não recomendo, mas recomendo, sabe? É uma relação muito contraditória, intensa com a escrita. Eu li esses dias, algum escritor falou assim, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Eu me identifico um pouco com isso, porque escrever para mim é muito sofrido. É um processo, eu sou muito crítica, muito exigente comigo mesma, assim. E aí, enfim, pior ainda mais, né? Tudo. Quem aí foi escritora e for muito crítica e muita gente consigo mesmo, com certeza está se identificando com esse processo terrível que a gente. Nossa! Resumo, né, gente? Eu quase não publiquei, porque eu achava que estava um lixo, porcaria. Para mim era só tinha esses adjetivos. E aí eu deixei aparecer no mundo e fui muito surpreendida pelos retornos, né, pelas leituras, que até agora têm sido tão boas. Então, sei lá, fica uma motivação. Sofra muito, mas depois, quem sabe, vale a pena. Ou às vezes não vai valer a pena também, faz parte também, não vale a pena. Não, eu tô chocada que você apagou. Eu tô chocada. Não, eu apaguei 3 vezes, inteiro. E eu sou muito desapegada. Quando eu decido desapegar da coisa, eu desapego de verdade. Eu falei assim, não, vou apagar. Apaguei. E aí depois eu nem repeti coisas, sabe, do que eu tinha escrito. O que eu fiz realmente se foi. Eu não digo que foi perdido, porque foi exercício. Foi exercício, foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, né? Mas é amedrontador, né? Você pensar assim, apagar tudo, e depois que eu cheguei até aqui, eu tinha até o final já feito. Nossa, que loucura. Muito. Publicar um romance, gente, para que eu inventei, né? Eu pensei isso muitas vezes, para que eu fui inventar isso? Para que eu fui inventar ser escritora? Muita crise. Mas, geralmente não é tão dramático assim. Geralmente eu sou mais tranquila. Em cordel eu sou muito tranquila. Eu acho que porque vem desde a minha infância, eu lendo cordel, né, e tudo. Então a minha intimidade com cordel é tão grande que eu já me sinto muito confortável quando eu vou escrever cordel, já vai muito rápido. Mas eu não tenho essa intimidade desse grau, assim, dessa poesia, sabe, essa coisa poética, íntima que eu tenho com cordel, eu não tenho com outros gêneros, assim, com romance, por exemplo. Eu me sinto aprendendo, eu me sinto explorando, me dando o direito de fazer isso, sabe? Mas acho importante falar sobre isso, porque quando chega na mentoria, não, as mulheres, porque eu dou mentoria para mulheres, né? As mulheres, elas acham que elas devem me apresentar já uma coisa quase pronta e perfeita e pedem desculpa. Me desculpa pela escrita. E eu fico, não é para se desculpar, não se sinta assim, porque isso aqui é uma construção, é um trabalho, é uma lapidação, é edição demais, né? Tudo que você sente de insegurança aí, pode ter certeza que eu também sinto aqui. É só muito mais fácil você trabalhar com outra pessoa quando não é você que está escrevendo. Você consegue enxergar muito melhor as coisas que você precisa enxergar na escrita, no processo de edição, assim. Enfim. Mas, gente, como eu me surpreendi nesse processo aí, mas valeu a pena, porque eu acho que eu consegui contar a história dela do jeito que eu queria, assim, com muita sinceridade, de uma forma genuína no meu coração, sabe? Eu tenho esse sentimento, assim, de que eu fiz o que eu precisava fazer. Se é bom ou se é ruim, se foi bem escrito ou não, isso aí são cenas dos capítulos seguintes. Mas eu acho que o que eu precisava mesmo era sentir que eu estava fazendo a coisa mais honesta comigo mesma. E aí, por isso que eu decidi, não, eu vou publicar sim, porque isso é o que é o honesto comigo, isso é o que vai honrar todo esse sofrimento que eu passei, todo esse esforço que eu passei, e esse processo de edição infinito, assim. E depois da edição ainda teve revisão, e na revisão ainda mexi. Sabe assim, nunca tem fim. Você abandona o livro. Eu acho que eu abandono o livro, que eu decido publicar ele quando eu realmente me esgotei. Estou totalmente esgotado, não aguento mais.
é a hora de publicar. Eu acho que é isso. Nunca é o sentimento, eu estou super satisfeita. É uma espécie de desistência, sabe? Assim, desisto de lutar contra esse livro, vamos publicar ele. Nossa, eu falei tanto que fiquei com a garganta ruim. Não, você, né, você tem o clube de escrita e tal, e dá mentorias. Tem alguma autora que você indicaria aí? A gente sempre está colocando essa pergunta, né, de pessoas novas que tu indica para nossos ouvintes ou lerem aí? Eu super indico a Gabriela Sotelo. O livro dela, Ninguém Vai Lembrar de Mim. Ela é uma autora lésbica e o livro dela é uns contos, mas assim, com uma super identidade muito própria dela, assim, a estética dela é muito própria dela, é muito, muito legal, muito intenso. Eu gosto muito de leituras tristes, gosto muito de coisas que discutem temas mais difíceis. Eu indico a minha companheira coordenadora do clube, que é a Ana Clara De Vito. Ela tem um livro de poesia lindo, Água em Dócil, publicado pela editora Ouro Tal. É muito legal isso, por ser uma editora independente, né? A Monique Malcher, com Flor de Gume, ganhou o Jabuti. Tenho muito, muito orgulho dela. Acho um livro lindo, forte. Mas eu queria também recomendar uma que não é tão iniciante assim, né? Ela já está no segundo, acho que talvez terceiro livro. O segundo muito conhecido, né? Que é a Aline Bay, que eu vi que vocês também falaram com a Aline Bay. E eu acho que a pequena coreografia do Adeus dialoga muito com o Corpo Desfeito. Quando eu li a pequena coreografia do Adeus, eu fiquei, nossa, a gente está muito vibrando aqui na mesma intensidade, assim. E admiro muito a Aline Bay, acho que ela é muito corajosa, que ela tem também uma identidade de escrita incrível, própria, sabe? Eu acho isso muito lindo. Outro livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi o Pança de Burro. Ai, a gente leu agora. Maravilhoso, né? Nossa, muito. E também com personagens crianças, né? Meninas que estão na adolescência. E eu adoro quando a protagonista tá nessa. O da Aline também é uma menina, né? E acho que foi um dos melhores livros que eu li nesse primeiro semestre, foi o Pança de Burro, com certeza. Deixa eu pensar. Gente, eu queria muito indicar literatura coreana para vocês, porque essa coisa a gente falou da Paulina Tiziane, de conhecer a cultura do Moçambique e tudo, e eu acho que conhecer a cultura coreana, no caso da Coreia do Sul, é tão incrível, assim, a gente aprende tanta coisa, e com escritoras, né, autoras, mulheres, falando sobre a vida das mulheres da Coreia do Sul, eu acho que é incrível, é muito enriquecedor. Você aprende sobre feminismo, aprende sobre o que as mulheres do mundo inteiro têm em comum, assim, sabe? Mesmo com nossas diferenças culturais. E o meu livro favorito, assim, um dos meus livros da vida é Herdeiras do Mar, que é um livro, assim, tristíssimo, mas lindo, muito bem escrito. Tem o Patinco também. O Patinco tá bem famoso, né? Virou série. Acho que vale a pena tanto quanto o livro quanto uma série. Mas assim, procure conhecer literatura coreana escrita por mulheres coreanas. Acho que tá num momento muito legal, assim, de cultura coreana. Eu sou suspeita, né, gente, que eu sou fã do BTS, né? Sou ARMY, sou mesmo. Estamos sabendo. Então, o BTS meio que abriu o mundo da Coreia para mim. E aí eu comecei a conhecer um monte de coisa, não só de K-pop, mas assim, de música tradicional, de literatura. Um dos integrantes do BTS, o Namjoon, ele é super leitor, então tem até um clube de leitura do Namjoon, que lê os livros que ele lê, né? Porque ele está sempre mostrando o que ele lê. Então, e ele leu A Vegetariana, que é super maravilhoso, uma obra maravilhosa. Então, acho assim que, não sei, eu procuro ler coisas fora do mais
mais óbvio, sabe? E eu tento muito ler contemporâneas, autoras contemporâneas. Se você pegar a minha lista de leituras, vai ver que 99%, se não 100%, é de mulheres que estão vivas, escrevendo hoje, que eu acho isso fundamental. A gente lê quem está viva, lê quem a gente pode mandar uma mensagem e falar como a gente se identifica com aquilo ali, e quem sabe receber uma resposta, né? Tem muitas que são muito legais e respondem. Então, acho que é isso. Mas, gente, deixa eu pensar em mais coisas legais para falar pra vocês. A Mainá, da Karina Bu. Karina Bu é, tipo, uma artista musical incrível, também nordestina, e lançou agora o romance dela, Mainá. Também é uma criança, uma menina também. Ah, é? Então eu tô muito. Não é de propósito, é tipo super por acaso, assim, são acasos felizes. Sim. Ai, deixa eu pensar em se você aqui no meu celularzinho se tem alguma coisa que eu possa. Ô, Carol, não é série coreana que tua mãe tá vendo? Minha mãe, ela tá vendo várias séries coreanas da Netflix, mas eu não me pergunte o nome, porque eu não sei. Eu vejo muito, assim, muito. Tem umas maravilhosas, assim. Gente, já que é pra indicar série coreana, vamos ver Pousando no Amor. O título é tosco, Pousando no Amor, mas eu prometo que é muito bom. Fala muito da relação, assim, das pessoas, mostra muito a vida das pessoas da Coreia do Sul e Coreia do Norte. É muito legal nesse aspecto. Tem Hi Bye Mama, que é tristíssimo, que eu chorei. Todo episódio eu chorei. Não que seja uma grande coisa isso, porque eu choro com tudo, né? Se for procurar vídeo meu de evento no YouTube, eu tenho uns 6, eu acho que eu chorei. Eu chorei na Flip, choro em qualquer lugar. Chorei na Flip. Não, e foi ótimo, porque saiu uma matéria, acho que foi no Globo, no G1, falando assim, a minha mesa com a Carmen Maria Machado, né? Tem não sei o que lá, e choro, e lágrimas. Aí eu, Jarid, olha você aí, se passando vergonha. Olha a marca que você tá deixando. Virou manchete, seu chororô. Ai, adoro. Mas o Pousando no Amor, Hi Bye Mama, eu acho que... A gente pensar, mas eu fico nervosa na hora de indicar coisas, porque dá um branco do que você tem que indicar, mas... deixa eu pensar rapidinho. Tem o Rolo Meu Amor, que é para quem gosta de ficção científica, é muito legal. As coisas parecem muito assim, romance, né? Tipo, eu sei que o título em português é péssimo, gente, em inglês é ótimo. Mas é muito, muito legal. Tem um que é Kingdom, que eu não sei qual é o título em português, mas aí já é com um zumbi. E eu sou a louca do K-drama, gente. Se quiserem dicas de séries coreanas, eu fiz uma coluna para Elle, com indicações dos meus dramas favoritos coreanos, então, e também dos meus livros favoritos coreanos, escritos por mulheres. Então, que legal! A gente coloca na newsletter, daí, para quem ouvir o episódio, a gente coloca o link lá. Então vai ter lá muita dica de livro legal escrito por mulher e muita série legal com protagonistas mulheres. Que é isso aí, né, gente? Eu sou a minha missão de vida é fazer com que mulheres se expressem e leiam outras mulheres, assistam outras mulheres. A gente precisa muito disso, fazer isso circular para tirar atraso, para compensar muita coisa, para enfrentar muita coisa, que infelizmente as coisas melhoraram desde 2015, quando eu criei o Clube da Escrita para Mulheres, até agora muita coisa melhorou. Mas infelizmente ainda muitos padrões se repetem, e acho que é com esse tipo de iniciativa que a gente vai transformando mesmo, tipo com esse podcast maravilhoso, assim, sabe? Vocês fazem isso e nem imagino a diferença que fazem. Vocês podem estar tipo a Beyoncé, sem saber quem é Catarina, uma pessoa emocionada ouvindo. Meu Deus, o jogo virou muito. Vocês são a Beyoncé, gente, do podcast. Gente. Vocês têm que pensar nisso. Meu Deus, que momento.
Olha, eu acho que a gente tem que encerrar. Não, agora foi. Acabou-se aqui. Cara, assim, ó, a gente já era tua fã, mas te ouvindo, assim, podendo conversar contigo, acho que a coisa alcançou outros níveis, assim, que além de uma escritora incrível, tu é uma mulher incrível, e isso de você trazer a representatividade das mulheres como uma missão, assim, não só da escritora, mas uma missão pessoal, nos toca muito, assim, porque é muito massa, né? Você fazer algo que você acredita tanto, né? Então, eu acho muito que é por isso que você consegue atingir públicos tão diversos, assim, e nunca desista de escrever o que tu começar, de publicar, não desista, por favor, nós precisamos dos teus livros. Hoje antes da gente gravar, eu estava folhando o Redemoinho em Dia Quente e rindo horrores. Porque foi um livro que me divertiu muito. Aquele primeiro conto, Sacola, eu ria alto. E por outro lado, eu já vi ali umas histórias um pouco mais densas e tristes, assim, e aí chegou o Corpo de Seito e eu chorei muito lendo. E, assim, né, é de uma grandiosidade, assim, isso que você consegue. Então, e a gente tá muito feliz, assim, Carol, me ajude, eu já não sei mais o que dizer, estou emocionada. Ai, a gente agradece, Jaride, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Realmente, assim, a gente também criou esse podcast para isso, assim, para dar espaço para mulheres escritoras, para divulgar literatura, a gente tem esse podcast para que as pessoas... Nós somos leitoras, né? Nós não somos especialistas em literatura, então a gente quer que as pessoas se empolguem com a leitura tanto quanto nós, assim, então por isso que a gente traz escritoras como você, então a gente só tem a agradecer mesmo pelo teu tempo, pela tua gentileza de compartilhar com a gente esse momento, assim, que foi muito rico, e tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também acharam rico também. Obrigada, tô super feliz, me diverti, até como vocês me disseram que não precisava de muitas cerimônias, até me atrapalhei nas indicações, né? Me desculpa aí, gente, porque a pessoa tem uma cabeça ruim, a minha memória é ruim demais. Mas estou muito feliz. Espero que alguma coisa que eu tenha dito seja significativa para alguém. Mas também não desistam de continuar o podcast. Eu amei demais o que eu ouvi mais recente da Aline Bay, porque eu sou muito, 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 muito fã dela. E é muito legal isso, você ter a oportunidade de escutar as pessoas que você gosta, por quem você tem carinho, e sentir elas tão próximas, né? Assim, eu acho que o podcast tem essa mágica de aproximar mesmo a gente de quem está falando. Então, muito obrigada pelo convite, vocês são muito lindas e queridas. E o que vocês precisarem, eu estou disponível sempre. Pra a vida toda aí. E agora, a próxima vez que eu não quiser mais publicar um livro e estiver desesperada, eu vou mandar uma mensagem pra vocês, tá? Não apaga, assim. Deixa ali. Vai que outra coisa, sabe? Eu tenho várias coisas começadas, assim, tipo, de todos os tipos, assim. Eu não sei nem onde tá salvo. Uma hora eu salvo num diário, outra hora eu salvo no negócio, mas eu nunca apago. Tá lá, sabe? Em algum lugar tá. Eu preciso de coragem. Preciso de coragem, sim. E a gente vai ter, Jaride, uma surpresa para os possaceiros, que nós vamos sortear uma edição do Corpo Desfeito para quem apoia o Pós-Fácil, autografada por você, adquiriam, né? Nós gostamos muito e a gente acha que as pessoas precisam ler esse livro. Maravilhoso. Ai, que maravilha. E vai ter esse sorteio, então, para as pessoas que apoiam o podcast no Presentão. Vem aí. Obrigada por isso também, por popularem aí o Corpo Desfeito. Obrigada, que ser lida é o objetivo da coisa, né, gente? Não vamos fazer pose. A gente quer que a história seja lida, até porque foi escrita com muito sangue, suor e lágrimas. Pessoal, leiam com atenção, porque vocês sabem a trabalheira que deu. Acho que eu vou até reler depois de ouvir ela falando. Não, a gente faz parte do processo. Sei que foi bem dramático, mas tudo faz parte do processo e é muito legal. Literatura é isso aí. É uma grande parque de diversões que tem um trem fantasma também, para você.
Brigadão. Até o próximo, então. Próximo lançamento de livro a gente espera aqui, tá? Eu tô aqui já. Um beijo aí. Um beijo. Beijo, gente.